A todos que estão presentes, muito boa noite. Estão chegando, as pessoas estão chegando, ótimo, muito bom, sejam todos bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. É uma satisfação poder estar aqui hoje conversando com vocês. Nós vamos trocar umas ideias, vamos conversar. Eu não gosto muito da ideia, né, de palestra. Eu prefiro o bate-papo. Eu gosto mais de bate-papo. Eu gosto de trocar informações. Então, nós hoje vamos conversar sobre essa questão de por que não pode haver doença sem a contribuição da consciência. Bom, muito bem. A ideia que se tem, bem antiga já, mas que prevalece em todos os meios, é de que nós somos um ser físico, é de que nós somos um corpo. Talvez até se admita que nós somos um ser humano tendo uma experiência espiritual, né? E nós sabemos que isso não é assim. Nós somos um ser espiritual tendo uma experiência humana. E, na verdade, não é apenas uma experiência humana, mas uma experiência material. Porque, como ser, a nossa existência na Terra não é a primeira, não é a única e não será. Na verdade, nós não sabemos de onde nós somos, porque todos nós que estamos hoje habitando a Terra não somos originários da Terra. Nós viemos de algum outro lugar para cá. Existem diversas teorias sobre isso. E elas não deixam de ser teorias, porque nós ainda não temos condições de entender claramente essa história e saber realmente de onde nós viemos, se nós fomos transferidos de um outro mundo para cá, por essa ou aquela razão, enfim. Mas uma coisa é certa, nós não somos originários da Terra. Mesmo que nossos corpos humanos dessa espécie Homo sapiens tenham sido criados na Terra, nossas almas não foram criadas aqui. Nossas almas são criações do nosso eu superior, do nosso espírito. Então, para dar uma esclarecida sobre isso, eu vou descrever de uma forma muito simples como é que a criação se forma. É muito simples isso, tá? Mas eu acho que é uma forma muito objetiva e clara de nós entendermos esse processo e não ficarmos preocupados ou inculcados com diversos detalhes, sabe, de criação, de como é que tudo isso se processa, que eu acho que não ajuda em nada. Na minha opinião, não ajuda em coisa nenhuma. E, modéstia à parte, eu já lido com isso, já estudo sobre isso, pesquiso sobre isso há mais de 40 anos. Então, acho que eu acumulei um pouquinho de informação ao longo desse tempo, e para mim, que já consigo compreender um pouco mais e melhor essas coisas todas, ainda acho que isso não ajuda em nada. Diversas nomenclaturas e subdivisões, para mim, eu acho que isso não ajuda em nada. Principalmente para quem está começando e para quem ainda não entende o básico, né, de tudo isso. Então, eu prefiro colocar as coisas dessa maneira, de uma forma assim bem básica. A base de tudo, o princípio de tudo que a gente entende como obra criada, parte de uma inteligência. A inteligência que eu considero a inteligência criadora de tudo. Essa consciência criadora de tudo que nós não temos
condições de compreender aquilo que foi convencionalmente chamado de Deus. Eu, particularmente, não gosto muito dessa palavra, porque essa palavra ela tem uma significação arcaica e relacionada com aqueles que nos criaram, humanamente, fisicamente. E isso não é a fonte criadora de tudo, não é essa inteligência criadora de tudo. Muito bem. Essa inteligência, ela é uma força, é um poder, é uma consciência. E como eu recebi informação dos meus mentores já há muito tempo, vamos chamar uma energia, vamos chamar essa inteligência, é algo que se considera que nunca está pronto, tá? Então, assim, quer sempre saber mais, quer sempre aprender mais. Então, é uma inteligência, uma consciência que vive num eterno vir a ser. Nunca está pronta, nunca está acabada. Sempre tem algo a mais para conhecer, sempre tem algo a mais para aprender. E essa experiência, nesse universo, ela funciona dessa forma. Este universo que nós habitamos hoje é um dos universos. Não existe somente este universo, existem muitos universos e ninguém sabe quantos. A física admite hoje que devam existir 12 outros universos. Há quem diga que são 144, e eu acredito que são infinitos, porque nós não temos como avaliar isso e nem medir. E se nós entendermos que a cada passo evolutivo você habita uma dimensão diferente, nós podemos imaginar que só dentro dessa nossa vida podem existir dimensões as mais diversas e que podem se constituir verdadeiros universos para aquele que habita essa dimensão. Dentro desse conceito, esse universo, ele é um universo de livre-arbítrio. Esse universo, ele foi construído assim. O Big Bang, a ideia do Big Bang, ela hoje, para a física, ela já pressupõe que para que esse universo pudesse ter uma energia contida num algo correspondente à cabeça de um alfinete, onde toda a energia estava resumida, era preciso que essa energia tivesse vindo de algum outro lugar. Ou seja, algum outro universo, alguma outra fonte de energia teria que ser necessária para dar energia a esse ponto de energia que, ao explodir, gerou esse universo. Então, não é que existisse um vazio e, nesse vazio, criou-se esse universo. Não, esse universo não existia porque não existia vazio algum, não existia nada. Era apenas uma ideia. E essa ideia, na mente dessa fonte de tudo, era criar um espaço onde pudesse existir essa experiência de livre-arbítrio. Então, a fonte criadora, ela intenciona isso para entender como é, para aprender como é, para descobrir o que isso significa, como é viver dentro de uma condição de matéria, disfarçado em corpos, em figuras, né? E sem a condição de lhe perceber, né? Para que a fonte fizesse isso, o que ela faz? Ela se desdobra infinitamente em partes suas, em outras parcelas da sua consciência. Assim como nós temos a possibilidade de nos desdobrarmos e levarmos a nossa consciência para um outro local, para uma outra dimensão, enfim, a fonte faz isso. E nós temos essa capacidade justamente por causa disso. Nós, sendo manifestações dessa inteligência criadora, temos as mesmas possibilidades de nos desdobrarmos para ir para onde quisermos. A fonte fez isso. Mas, em princípio, ela se desdobra em partes suas que são
perfeitamente reconhecidas. Ou seja, essas partes suas é o que hoje nós tradicionalmente chamaríamos de espíritos. O nosso eu superior, a nossa consciência superior. É a primeira parcela manifestada dessa inteligência criadora. Para quê? Para que cada uma dessas parcelas, conhecendo toda a intenção da fonte, que ela mesma é desdobrada, pudesse começar a exercitar todo tipo de experiências nas mais diversas circunstâncias, usando os mais diversos tipos de corpos, nas mais diversas instâncias cósmicas, e assim podendo adquirir todo tipo de experiência através de cada parcela manifestada nesses planos. Esse nosso eu, que é aquilo que nós chamamos e vamos chamar de espírito, ele também não pode se manifestar na matéria. Porque essa nossa essência, ela é de uma dimensão, ela é de uma vibração tão inimaginável que nenhuma estrutura molecular, nenhuma estrutura atômica conseguiria suportar a sua vibração. A nossa vibração, ela hoje está em torno de 13, 14 Hz por segundo. E isso permite a coesão celular. Ou seja, ela permite que as células se mantenham juntas, se mantenham unidas. Se você tem uma vibração muito mais alta, não existe mais essa estrutura física. Essa estrutura atômica molecular, ela desaparece. Porque não consegue ficar junta. Os átomos não param juntos, eles não conseguem se unir. Tá? Por isso que seres de outras dimensões mais elevadas não têm corpos. Porque a sua vibração já está muito maior e os átomos não conseguem ficar parados e se aglomerar para formar um conjunto celular. Deu para entender? Não funciona, não tem como. Então, nós, como ainda temos uma vibração mais baixa, nós conseguimos juntar essas células e mantê-las dentro de uma coerência que é o que dá estrutura para o nosso corpo. Tá? Bom, já dá para a gente começar a entender o que significa, na verdade, a gente não poder ter doença sem a contribuição da nossa consciência. Se nós somos um aglomerado atômico que se mantém coeso em função da nossa própria vibração, já dá para entender o quanto a mente está envolvida nisso. Certo? Vamos lá. Quando esse nosso espírito resolveu, então, que faria essas diversas experiências como princípio, propósito, intenção e vontade da própria inteligência criadora, tá? Ele forma uma estrutura informacional que daria suporte a essa estrutura biológica. Essa estrutura informacional nós chamamos de alma. A alma não é um ente. Existe uma ideia de que a alma é um ser. Tá? O nosso ser. Não, nosso ser é o nosso eu espiritual. Esse é o nosso ser. E um ente é também nós aqui agora. Esse é um ser. Nós somos um ser. A alma não é um ser. A alma é um campo informacional, com diversos níveis, onde essa informação que parte do nosso eu gera essa condensação atômica e forma essa estrutura humana. Deu para entender? Então, a fonte se desdobra e forma o que a gente chama de espírito. O espírito gera a intenção e a vontade de se manifestar em nome da fonte, né, com a intenção da fonte de viver essa experiência, gera esse campo informacional que a gente chama de alma, e a alma, na sua descida, porque toda a vibração mais sólida, ela desce, ela é descendente, ela vem de cima para baixo, certo? Tá? Ela vem de cima para baixo. Então, os níveis mais elevados estão mais no alto e os níveis menos elevados, mais baixos, estão na parte mais baixa. Por isso que essa estrutura da alma, que se considera como esses corpos energéticos, né, espiritual, causal, mental superior, inferior, astral, emocional, etérico e físico, vão se diminuindo essa vibração até chegar no físico em que a vibração é bem
pequena. Certo? Muito bem. Essa estrutura que nós chamamos de alma, ela é algo que sobrevive a tudo. Ela pré-existe e subsiste sempre. Ela não se perde. Tudo aquilo que a gente vivencia, a alma absorve nesse intercâmbio entre o eu maior, o nosso espírito, e o nosso corpo físico. Essa alma é esse campo intermediário, o que eu chamo de um campo quântico pessoal. Ali tem todas as informações relativas a cada um de nós. Cada um de nós tem esse seu campo, onde todas as informações existem e se interrelacionam entre o espírito e a nossa consciência humana. Existe esse intercâmbio nesse campo informacional. Certo? Muito bem. Então, o que foi que gerou matéria? O que foi que gerou esse corpo físico? Antes de mais nada, uma intenção mental. Olha bem. Esse corpo físico só pode existir a partir do momento que a intenção mental, partida da fonte, passada pelo espírito, manifestada através desse campo chamado alma, gera um corpo físico. Portanto, esse corpo físico é o resultado desse processo todo, que é um processo mental. Como é que pode haver qualquer coisa, qualquer tipo de manifestação nesse corpo físico que não seja partida da mente? Não pode haver. Toda e qualquer manifestação no corpo físico é o resultado de uma ação mental. Ficou claro isso? Eu acho que não dá para explicar diferente ainda, né? Porque se nós somos isso, nós somos esses seres, pura consciência, e o físico é uma idealização dessa ideia, né? Essa vontade de existir para experimentar e saber como é que isso funciona, como é que eu vou me sair, eu, espírito, querendo saber como é que eu vou me sair dentro de uma condição em que eu me vejo como um corpo físico, dentro de usando um personagem, né? João, Maria, José, agora qualquer um, e não sabendo que eu sou eu, e tendo liberdade para fazer o que quiser, como é que vai ser? É isso que nós vivemos. Uma grande aventura. Uma grande aventura. Algo realmente muito doido. Mas a fonte sabe que não há nada para temer. A fonte sabe que ela não tem que temer coisa nenhuma, porque tudo que existe é uma parte dela. Uma parte da consciência dela, uma parte da intenção dela. Portanto, nada se perde, nada se estraga, nem coisa nenhuma, porque tudo é ela. Em qualquer circunstância, desde um grão de areia, uma folha de uma árvore, nós, tudo, tá? É a própria fonte. A física provou isso. Através de experiências de laboratório, ela provou que cada partícula atômica é inteligente e é consciente. Cada átomo, cada partícula atômica, cada elétron, cada fóton entende e obedece aquilo que a nossa mente determina. Por isso, vai ficar bem claro agora, se nós somos um ser com essa capacidade e o nosso corpo foi formado através de uma intenção, aglomerando átomos para formar essa estrutura biológica, cada pensamento, cada sentimento, cada emoção afeta diretamente toda essa estrutura. Por quê? A partir do momento que a física prova que cada partícula atômica é inteligente e é consciente e obedece àquilo que nós determinamos, se a nossa estrutura toda é formada por átomos, cada pensamento nosso interfere nesses átomos que obedecem, sem discussão, aquilo que a nossa mente está determinando. Deu? Entenderam?
Não é tão complicado. É até simples. Aí nós podemos entender realmente que toda e qualquer tipo de anomalia, qualquer doença, qualquer evento na nossa vida parte da nossa consciência. E não é, de uma forma indiscriminada. É sempre baseado na informação que nós emitimos. Sempre. Não é nada que venha de fora, não é nada que, porque Deus quis assim, porque... Não tem nada disso. Somos nós comandando a nossa vida o tempo todo. A nossa consciência comandando a nossa vida o tempo todo. É claro que a nossa mente, grosseiramente, tem 3 níveis. Tá? O nível consciente, que é essa nossa realidade virtual agora. O nosso nível subconsciente, que é um estágio abaixo dessa consciência. E o nível inconsciente, que é o mais problemático de todos eles. O nosso nível inconsciente é o nosso grande porão. Tá? É o subterrâneo. É onde tudo que se diz respeito a nós, nossa história, todas as nossas crenças, todos os nossos hábitos, os nossos condicionamentos, tudo, a nossa história eterna, está lá no nosso inconsciente. Porque nesse campo informacional que a alma esse campo inconsciente, nós poderíamos considerar o nosso campo causal. É aquilo que é o reservatório de todas as informações. E ali fica guardado tudo. Tudo que é bom e tudo que é ruim. Sendo que a única coisa que difere é que o bom não faz diferença para nós, porque bom é o que deve ser sempre, mas o que é ruim faz. Porque o que é ruim não pode se manter. Ele precisa se transformar em bom. Tá? Ou seja, qualquer coisa que difere de uma condição de equilíbrio, de harmonia, de felicidade, precisa entrar nessa condição. Então, aquilo que está em desequilíbrio, em desarmonia, mais cedo ou mais tarde precisa ser arrumado. Isso, de certa maneira, vem explicar o que foi considerado até hoje como karma. Tá? Não é uma questão de karma, é uma questão de consequência. Esse universo, ele para que tivesse uma regra que conduzisse o processo evolutivo, ele precisava manter isso de uma determinada maneira. E a regra é que tudo precisa ser mantido dentro da condição de equilíbrio e harmonia. Porque no plano do espírito é assim. Tudo é em perfeita harmonia, em perfeito equilíbrio. Mas quando nós ingressamos nessa aventura, dentro desse universo, nós perdemos esse equilíbrio e essa harmonia, porque esse é um universo em que tem uma característica polar. Então existe um certo e errado, existe um alto e baixo, um branco e preto, e coisas assim. Existe esses dois lados da mesma moeda, passa a se quebrar o equilíbrio e a harmonia. Porque enquanto nós não aprendermos a trilhar o caminho do meio, mas com o grande e o harmônico proveito do lado, digamos, do lado negativo e do lado positivo, porque todos os dois são importantes para nós não podemos viver apenas com um, nós precisamos dos dois, porque nós só podemos saber o que é bom se tivermos um oposto para ele para poder entender que aquilo é bom. Se não houver uma coisa ruim, eu não posso entender que isso é bom. Se não houver o escuro, eu não posso saber o que é claro. Se não houver noite, eu não posso saber o que é dia. Sempre nós precisamos do oposto daquilo ali, que na verdade é complementar, para que eu entenda o que cada um quer dizer. Certo? Então, se isso é assim, dentro desse universo, essa condição é o que dá capacidade para nós de aprender a discernir o que é uma coisa da outra. Não é necessário que isso aconteça dessa maneira. Então, nesse universo, tudo aquilo que fabrica, que constrói, né, esse universo, são
por partículas atômicas. Essas partículas atômicas, sendo inteligentes e conscientes, elas formam o nosso corpo. Aquilo que nós mentalizamos, elas simplesmente vão obedecer. Então, quem é que produziu uma doença, um problema, um desequilíbrio, uma desarmonia? Nós. Cada um de nós. Elas não vêm de graça. Elas não acontecem sem mais nem menos. Você não fica resfriado, você não pega uma doença, você não... Não, hoje, inclusive, se tem comprovações científicas. O Dr. Bruce Lipton é um dos maiores geneticistas que atualmente ensinam, falam, pregam e provam que o câncer é fabricado pela nossa mente. A nossa consciência fabrica o câncer. Então, dentro desse nosso campo inconsciente, ele está carregado com todo tipo de informação. E essas informações que ainda vibram em desequilíbrio, em desarmonia, elas ficam aparecendo na nossa vida e com o único propósito de chamar a nossa atenção, para que a gente entenda que aquilo não é uma coisa boa e que precisa ser arrumada. Então, os problemas que nós temos, os problemas emocionais, as dificuldades, os medos, as limitações, os auto-boicotes, tudo isso, são ainda registros informativos que nós temos guardado no nosso inconsciente, esperando para serem corrigidos. E enquanto eles não forem, eles vão se fazer presentes sempre, muitas vezes em situações totalmente impróprias, mas funciona assim, para chamar nossa atenção e dizer, ó, eu estou aqui e eu preciso ser arrumado. É para isso que existem essas questões todas. Para quê? Para que nós possamos ir cada vez nos transformando, nos aperfeiçoando, tá? Através daquilo que vamos aprendendo e nos melhorando. Então, essas situações todas ficam guardadas ali no nosso inconsciente. E elas vão se manifestar e vão afetar o nosso corpo. Todas essas células, todas essas partículas vão ser afetadas em função dessas informações que estão lá. E que nos dizem, por exemplo, quando nós, crianças, ouvíamos assim, não vai na chuva porque vai ficar resfriado. Muito bem. Se você acredita nisso, toda vez que você pegar um pingo de chuva, você vai começar a espirrar e já vai dizer que está com febre e que, já vou ficar gripado porque eu peguei uma chuva. Não é? Porque você cansou de ouvir isso e você, como criança, acreditou nessa ideia, guardou essa informação, está guardada lá no teu inconsciente. Cada vez que você se molha, você já traz para essa consciência essa possibilidade. É engraçado que a gente deveria ter o mesmo tipo de comportamento quando a gente toma banho, né? Sim, porque você não toma banho, você não se molha. Mas por que você, quando você toma banho e se molha, você não fica resfriada? Porque não foi dito para você que quando você tomasse banho, você ia ficar resfriado, mas só quando você pegasse chuva. Veja. Então, essas coisas todas estão em nós. Nós somos assim. E temos que aprender a lidar com tudo isso e a corrigir, arrumar essas informações que acabaram ficando no nosso inconsciente, porque a gente, quando isso aconteceu, não sabia lidar com elas. Não é apenas quando a gente é criança. Mesmo quando adulto, pode acontecer situações em que você vai levar um grande susto, né? E aquilo pode se transformar num trauma, porque naquele momento você não soube lidar com aquilo que aconteceu e aquilo ficou guardado. Você pode ter um evento desse na idade adulta, não é problema, muita gente tem. Eu trabalho com isso há mais de 15 anos, né, com reprocessamento de memória traumática, e tem quantos e quantos pacientes que ficaram traumatizados com coisas que aconteceram na fase adulta. Então, isso é perfeitamente natural. A única coisa que leva alguém a guardar uma informação desse tipo é naquele momento em que isso ocorre, não saber lidar com aquilo. Simplesmente não sabe lidar. Aquilo é uma coisa totalmente diferente daquilo que você está acostumado no teu dia a dia. Aquilo acontece, você não sabe lidar com aquilo, e aí aquilo se transforma num trauma. E a partir dali, no dia seguinte, você não consegue mais fazer aquilo ou lidar com aquele tipo de situação. Tá? Por exemplo, uma cliente minha, ela simplesmente foi defender a filha, entre aspas. Tá? Tinha uma aranha no quintal. E a filha, mãe, tem uma aranha.
E ela foi matar a aranha. Acontece que quando ela foi matar a aranha, ela pulou em cima dela. A aranha pulou em cima dela. Ela levou um susto enorme. Ela ficou realmente muito assustada com aquilo ali. A partir daquele dia, ela não conseguia mais ver a aranha, não conseguia mais pensar nas possibilidades de ter aranha em algum lugar da casa dela. E aí, logicamente, ela começou a atrair aranhas. Adulta. E agora? Ela veio me procurar, aconteceu isso assim, assado, muito bem. Aí eu fui, trabalhei aquilo, fiz a correção daquela informação, e ela foi embora tranquila. No dia seguinte, ela disse que nem estava mais aí, que as aranhas da casa dela já tinham sumido todas. Mas isso pode acontecer com qualquer pessoa, então. Não apenas quando a gente é criança. Assim como também nós trazemos para essa vida informação de vidas passadas que não foram resolvidas. Isso é fundamental. Nós temos que entender isso. Nós estamos hoje vivendo aqui muitas situações que foram situações vividas em vidas passadas e que não foram resolvidas. E estamos hoje aqui. Quer ver uma ideia? Por exemplo, são casamentos. Muitos casamentos que existem hoje aqui no planeta foram contratos de vidas passadas. Alguns em perfeita harmonia e outros num pé de guerra permanente. Por quê? Contratos que foram feitos e alguns satisfatoriamente e outros revoltosamente. Nenhum dos dois queria, mas eram obrigados, foram obrigados. E estão hoje aqui casados e não conseguem se entender. São contratos de vidas passadas. E isso vem se manifestar aqui. Tudo que nós vivenciamos, a nossa consciência está sempre presente. A nossa consciência é aquilo que diz eu sou, eu faço, enfim, é aquilo que nós exercitamos em plena percepção. Tá? É a nossa consciência. Então, tudo que nos acontece, nós estamos sempre conscientes. E essa informação, quando a gente desencarna e ela ainda se manteve dentro de uma condição de desarmonia, ela é levada e depois é trazida de volta para procurar a harmonia para aquilo ali. Sempre vai ser assim. Tudo que nós vivemos hoje é sempre consequência de tudo que a gente já viveu. A vida não é um episódio independente em cada uma das existências. Não, é um contínuo. É como se a nossa vida fosse uma novela. Então, para ter uma ideia, existe um autor, tá? E esse autor é essa inteligência criadora. Existe um ator, e esse ator é o nosso espírito. E existem os personagens que esse ator encarna. Somos nós. Entendeu? Essa comparação ela é bem nítida de como é exatamente uma novela hoje, é como é a nossa vida. E como uma novela, ela não é uma sequência de capítulos? A história começa e a cada dia é uma história diferente? Não, ela é uma sequência. Portanto, a nossa vida é sempre uma sequência, tá, de capítulos para vivenciar e aprender e experimentar e se transformar e tudo mais. É assim que funciona. Tá? Então, gente, por que não pode haver nenhum tipo de doença sem a participação da consciência? Deve ter ficado claro que, se nós somos seres mentais e tudo que compõe o universo é feito de partículas atômicas, e nessas partículas atômicas compõem as células do nosso corpo, então, cada coisa que nós pensamos, cada tipo de atitude mental influi sobre essas partículas atômicas, influi sobre as nossas células. Automaticamente, se nós vibramos uma condição positiva, otimista, alegre, feliz, a nossa frequência e essa informação que está sendo passada para as nossas células é sempre boa. Mas se nós estamos vibrando-se de sentimentos negativos, tristeza, depressão, problemas, que tipo de informação nós estamos passando para nossas células? Essa. E quando você passa essa informação para essas células, elas têm uma inteligência inata, elas têm a inteligência da fonte. Tá?
que é saber como ela deve se comportar quando não tem interferência contrária. Por exemplo, você corta o dedo. Corta o dedo feio, um corte feio. O que você faz? Nada. Lava, limpa, passa um mertiolate, põe uma gaze, um band-aid e pronto. O que acontece? Dali a um dia, 2, 3, acabou. O corte já cicatrizou, já não tem mais nada, certo? Muito bem. Por quê? Como é que pode? Esse dedo aqui, ó, ele foi totalmente destruído aqui, essa cabeça do dedo foi totalmente destruída numa serra, quando eu era jovem. Totalmente destruído. Quando eu olhei para o dedo, eu falei, bom, perdi o dedo, já era. Eu simplesmente lavei, limpei, tal, botei água oxigenada, açúcar, enfim, aquelas coisas que a gente fazia antigamente, né? A água oxigenada ainda é usada. Limpei, coloquei uma pomada antibiótica, enrolei com gás e tal, e esse dedo está aqui. Absolutamente perfeito. A única coisa que tem nele é essa marca aqui, tá? que é uma marca da cicatriz que ficou. A unha cresceu normalmente, tudo cresceu normalmente. Por quê? Porque eu não fiz nada para atrapalhar. Eu não pensei nesse dedo que ele não ia cicatrizar, que ele ia ter problema, que eu ia perder o dedo. Eu não pensei nada. Eu simplesmente continuei meu trabalho e o dedo foi se resolver. A mesma coisa que acontece com você quando você corta um dedo, quando você provoca um ferimento qualquer, um machucado. Dali a um dia, 2, acabou. Certo? Porque o nosso corpo, ele sabe o que ele tem que fazer. As células do nosso corpo têm uma inteligência da fonte. Ela sabe o que tem que fazer. Ela sabe como que ela vai resolver o problema, como é que ela vai se curar. Ela sabe. Ela não precisa que você diga para ela o que fazer. Mas quando você pensa, porque isso vai ser assim. Porque eu estou com um problema aqui. Porque eu estou com um problema lá. Eu acho que eu vou ter câncer. Eu acho que não sei o quê. Aí você está fazendo o quê? Você está interferindo na sabedoria da célula e ela vai te obedecer. Ela vai dizer, bom, eu sei o que fazer, mas se você quer que eu faça desse jeito, então eu vou fazer desse jeito. Como eu estava comentando, o Dr. Bruce Lipton, ele prova que câncer é fabricado pela consciência da pessoa. Não é uma herança. O câncer não é uma herança. O câncer é fabricado pelo meio que você vive, por causa das informações que você acredita. Se você começa a acreditar que o câncer é uma epidemia mundial e que agora ninguém mais vai escapar do câncer e que o câncer vai fazer o quê? Você começa a fabricar o câncer em você. Assim como qualquer outra doença. Por exemplo, tem um grupo de pessoas numa sala e está todo mundo bem. Está tudo ótimo, tudo certinho, sem problema nenhum. Aí vem uma pessoa e diz assim, olha, eu vou fazer uma experiência aqui com vocês, eu vou borrifar esse perfume para que vocês possam experimentar e saber se é bom e depois vocês me digam, dê a opinião de vocês. Tá, aí vai, borrifa o perfume na sala. Mas tem uma pessoa ali que, de repente, ela já em combinação com o que trouxe o perfume, ela começa a fazer de conta que ela está passando mal. Eu estou me sentindo mal, não sei, eu estou meio tonta, estou aí assim assado. Daqui a pouco outras pessoas começam a sentir a mesma coisa. E dali a 10 minutos, 15 minutos, está todo mundo passando mal. Porque alguém sugeriu que aquilo pudesse acontecer. Ou seja, psicologicamente, a mente de cada pessoa assimilou aquela ideia e começou a passar mal em função de uma influência de alguém. E não tem nada de errado, estava tudo perfeitamente normal, era só um teste. Isso acontece. Por quê? Nós absorvemos a informação externa e acreditamos nela. E a partir do momento que nós acreditamos nela, ela começa a se produzir na nossa vida. Televisão, rádio, noticiário, jornal, não traz benefício para ninguém. Porque a única coisa que você vê nesse tipo de informação é problema, é desgraça, é sofrimento.
Que tipo de absorção você está fazendo? Qual é a informação que você está absorvendo? De coisas ruins, negativas. Nós já conhecemos tudo isso. Nós sabemos como é que isso acontece. Que existe tudo isso na vida. Nós sabemos. Então, eu, particularmente, eu não preciso ficar vendo esse tipo de informação o tempo inteiro, porque não me serve para nada. Eu já sei que é assim. É preferível eu ir ler um livro, é preferível eu ver um documentário cultural, alguma coisa que realmente contribua para o meu crescimento. Mas ficar vendo esse tipo de coisa não serve para nada. Por quê? Porque a informação que ele me traz é muito prejudicial. A gente pensa que não faz nenhuma diferença, a gente pensa que, isso não me afeta. Isso é o que você pensa. Acontece que o nosso sistema de captação subliminar, ele se influencia, mesmo que você pense que não está acontecendo nada. É por isso que você vai para o supermercado e compra coisas que você não precisa. Porque a informação subliminar te conduz a fazer aquilo que aquele produto foi programado para fazer. Ele convence você a comprar ele. Então, são coisas que nós às vezes não percebemos e que influenciam a nossa vida e automaticamente a nossa saúde, o nosso bem-estar, a nossa realidade humana, sem se dar conta. Tudo na vida é produto da nossa consciência. Aquilo que a nossa consciência vivencia e aquilo que ela usa, absorve, acredita e transforma numa informação para si, vai influenciar na nossa estrutura biológica. Por quê? Em primeiro lugar, ela influencia emocionalmente. E, em seguida, ela influencia fisicamente. A informação sempre começa por uma influência emocional. E se transforma depois na informação física. Se tudo parte da mente, tudo é movido pela mente, pela consciência, pela emoção, que é a informação primeira. E para depois, então, se materializar. Então, é assim que funciona a vida e a nossa vida. É por isso que não pode haver nenhum tipo de doença, nenhum tipo de anomalia física, orgânica, sem a contribuição da nossa consciência. Nós, mentes, somos responsáveis por tudo o que acontece no nosso corpo. Não pode ser diferente. A informação cria matéria. Não é a matéria que criou a informação. A mente criou a matéria. Matéria não cria a mente. Tá, mas aí, Gustavo, e o cérebro não tem nenhum papel nisso? Tem. O cérebro tem um papel fundamental. Ele é tão obediente quanto qualquer outra célula do nosso corpo. O cérebro é tão obediente quanto qualquer outra parte do nosso corpo. O que ocorre é, nosso cérebro é um aglomerado de células nervosas, tá? Os neurônios. Assim como tem neurônios pelo nosso corpo inteiro. Toda célula nervosa e toda a estrutura nervosa do nosso corpo, dos pés à cabeça, são neurônios. Mas no cérebro é onde tem a maior concentração deles. Muito bem. Esses neurônios, eles criam hábitos de comunicação. Eles têm umas perninhas, tá? Chamadas axônios, e através desse axônio, que é o filamento, corre uma informação. Essa informação passa por ali. E quando essa informação passa por ali, na ponta do neurônio, ele vai se comunicar com outros neurônios. Então, por exemplo, vícios, medos, hábitos, esses neurônios eles se comunicam e criam, que a gente chama de assembleias neurais, são grupos de neurônios, sempre se comunicando da mesma maneira, sempre os mesmos. Então, isso são hábitos mentais. Hábitos mentais são criados. Nós criamos hábitos mentais. Nós nos acostumamos a pensar de determinada maneira, ou, se você tem um trauma, e esse trauma sempre gera uma condição
de comportamento, os teus neurônios estão acostumados a, quando isso ocorre, sempre se relacionarem da mesma maneira, sempre os mesmos neurônios, sempre cada vez mais rápido, cada vez mais efetivamente ligados para que aquilo se manifeste no corpo. Mas isso foi um hábito criado. Nós precisamos corrigir a informação guardada no inconsciente e corrigir os hábitos mentais. Corrigir o hábito mental não corrige a informação inconsciente. Isso é um engano e é algo que precisa ficar claro, tá? E é coisa que ninguém gosta de ouvir essa verdade. Um hábito mental corrigido não corrige a informação registrada no inconsciente. A informação registrada no inconsciente, que é o teu motor da vida, tá? Ela pode alterar o hábito neuronal. Mas corrigir um hábito mental não corrige a informação inconsciente. O inverso, sim. Mas o hábito corrigido não corrige a informação inconsciente. Certo? Ficou claro isso? Muito bem. Se isso é possível, o nosso cérebro nada mais é do que um órgão obediente. Nós pensamos, nós mentalizamos, e o cérebro simplesmente obedece a essa informação. Gera hormônios, gera toda uma atividade cerebral para produzir neurotransmissores e tudo mais, espalhar isso pelo corpo de acordo com a situação. Seja uma endorfina, felicidade, alegria, ou seja um cortisol, uma questão estressante. Se for um cortisol, numa condição repetida, né, incessantemente de estresse, vai enfraquecer o nosso sistema imunológico absurdamente. E o que vai facilitar muito mais o contato, o envolvimento com agentes nocivos ao nosso corpo. Por quê? Porque o nosso corpo já está tão enfraquecido, as células já estão tão enfraquecidas, obedecendo aquilo que a nossa mente desarmônica faz, que eles não conseguem resistir e lutar contra aquilo que já é da sua própria natureza para nos defender. Então, o cérebro, ele é obediente. O cérebro não é o que faz as coisas acontecerem. Não é. O que faz as coisas acontecerem é a nossa mente. A nossa mente faz as coisas acontecerem. Tá? Seja no nível consciente do fazer as coisas que estão diante de nós, ou apenas responder àquilo que o nosso inconsciente passa para a gente quando se toca num ponto qualquer que vive em desarmonia e está guardado lá dentro. É como se você passasse pela beirada de um tapete e sem querer chutasse ele embaixo do tapete, tem toda a sujeira. Tá? Vai ficar bonitinha lá, quietinha, enquanto você não passa por ali. A hora que você passa por ali, você pode levantar a ponta do tapete e a sujeira vem para fora. É a mesma coisa que acontece com a mensagem inconsciente. Por exemplo, uma pessoa que eu tratei, ela tinha um medo enorme de andar de avião. Mas um medo terrível de andar de avião. E ela precisava andar de avião toda semana. Uma empresária precisava andar de avião toda semana. E era um parto para ela entrar no avião e depois passava mal, era terrível. E aí ela veio me procurar. E eu fui procurar onde é que estava a informação que ficou guardada no inconsciente dela relativa ao medo de avião. Eu não entendia onde é que estava, eu não conseguia achar. Eu não tenho nada aqui que eu possa me apegar para cuidar, para tratar, para arrumar sobre medo de avião. Tem que ter alguma coisa. E aí eu digo, bom, então me conta um pouco da sua história, da sua infância e tal. Tá, eu era muito sapeca e, enfim, brincava com meu irmão, com meus primos. E eu gostava muito de subir em árvore e tal. Falei, subir em árvore, legal. Tem algum episódio assim? Tem, uma vez aconteceu. Ela subiu num abacateiro, que é uma árvore que costuma ficar muito grande, e ela estava lá em cima, na árvore, com as outras crianças brincando, e ela escorregou num galho, e ao cair, tinha uma ponta de galho quebrada, e ela ficou pendurada pela roupa naquela ponta de galho. Agora você imagina uma criança
que deveria ter aí 5, 6 anos de idade, que ela não lembrava direito, mas achava que era mais ou menos nessa idade, ela pendurada num galho de abacateiro lá em cima, que deveria estar ali pelo menos a uns 6, 7, 8 metros de altura, e ela voando como se fosse um passarinho, presa pelas calças, tá? Lá em cima naquele galho, e olhando o chão lá embaixo, e certa de que ela ia cair e se esborrachar lá. O que foi que gerava medo de avião nela? Medo de avião? Não, medo da altura, onde ela ficou vulnerável e prestes a cair a qualquer momento sem ter onde se segurar. Cada vez que ela entrava no avião, ela associava estar no alto, vulnerável, sem ter onde se apegar, como ela estava quando era criança na árvore. Viram como é que ela guardou a informação da fragilidade dela, pendurada num galho de árvore, sem ter onde se segurar e vendo a possibilidade dela cair, com ela estar dentro do avião, que para ela tinha a mesma significação? É assim que a nossa mente funciona. Cada vez que ela entrava no avião, ela não sabia por quê, mas era aquela informação da infância sobre o problema da árvore que dava medo no avião. Entenderam? Cada vez que a gente tiver alguma coisa que se relaciona com aquilo que aconteceu e que a gente não vai, muitas vezes, fazer a menor relação entre isso, vai afetar a pessoa e ela vai ter uma crise, seja lá do que for. Tem gente que passa muito mal com diversas situações. Uma outra, ela precisava, e ela é uma palestrante, e numa dessas situações, ela foi subir no palco, e ao subir no palco, tinha os fios dos equipamentos ali e tal, e ela não se deu conta e tropeçou e caiu em cima do palco. E aí muita gente riu e tal, porque é um absurdo você rir da desgraça dos outros, né? Mas tem muita gente que ri. Então, e ela ficou extremamente desarrumada com aquilo, ela ficou abalada, ficou muito traumatizada com aquela situação. Resultado, a partir daquele dia ela não conseguia mais fazer palestra, ela não conseguia mais fazer o que fosse. Para ela fazer aquilo, ela tomava de tudo e assim mesmo ficava com dor de barriga, vontade de vomitar, suava quase a desmaiar. É assim que nós funcionamos. Então vejam, nosso corpo nada mais é, eu costumo dizer, usar sempre essa frase, o nosso corpo é uma vítima indefesa de uma mente ignorante ou desequilibrada. Entendeu? Nosso corpo é uma vítima indefesa de uma mente desequilibrada ou ignorante. Nosso corpo é só isso, ele é uma vítima. Ele vai sofrer todas as consequências baseadas nas nossas crenças, baseadas em como nós pensamos, como nós sentimos, e ele vai simplesmente sofrer tudo isso, sem poder fazer nada. O nosso cérebro, se ele fosse autônomo, ele, ao receber uma informação mental sobre algo prejudicial, ele deveria dizer assim, não, eu não vou fazer isso, eu não vou jogar isso para dentro de mim, porque isso vai estragar a mim mesmo, vai estragar meu corpo. Mas ele não faz isso. Ele simplesmente aceita aquela informação, manda a informação para as células, para os neurônios, e eles vão se encarregar de transmitir aquilo para o resto do corpo. Sem discussão nenhuma. Então, meus amigos, amigas, todos vocês que estão hoje comigo aqui, eu agradeço demais mais uma vez. É assim que nós funcionamos. E é isso que nós temos que, então, cuidar, prestar atenção e procurar aprender sobre nós mesmos. Procurar dar valor e importância a essas situações, a essas características que nós manifestamos muitas vezes de medos, de fobias, de dificuldades, e procurar corrigir isso. Procurar consertar essas situações. No trabalho que a gente faz do RMT, o reprocessamento de memória traumática, a gente lida muito com esse tipo de situação. E é um trabalho que a gente consegue fazer tanto presencialmente, né, no consultório, quanto à distância. E é um trabalho que a gente pode trabalhar via online com a mesma
com a mesma possibilidade, com a mesma, com o mesmo resultado, sem problema nenhum. Já fiz muito, né, atendimentos assim à distância, e resolve do mesmo jeito. Da mesma maneira a gente consegue resolver, sem nenhum problema, sem nenhuma dificuldade. Então, caso algum de vocês se interesse, tenha necessidade, gostaria de resolver alguma questão sua, procura, deixa sua mensagem no site, deixa seus comentários aí embaixo na nossa página. Se vocês tiverem dúvidas, por favor, deixe os comentários, eu depois entro em contato, respondo com o maior prazer. Se vocês quiserem deixar seus e-mails para fazer alguma coisa mais particular, fiquem à vontade, e eu terei o maior prazer de responder sem nenhum problema, tá? Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês. Acho que a gente conseguiu explicar um pouquinho como é que isso tudo funciona, de uma maneira bem simples, bem superficial, né? Mas acho que deu para entender por que não pode haver doença sem a participação da nossa consciência. E nada mais na vida, não apenas doença, mas qualquer outra coisa, não pode acontecer sem que a gente faça acontecer. Muita gratidão a todos vocês por estarem aqui, e a gente se encontra numa próxima palestra, né? Mas a gente se encontra numa próxima oportunidade. Uma boa noite a todos vocês e muito obrigado.